Todos são iguais perante a lei? A investigação de 4 adolescentes suspeitos de espancar um cão em Florianópolis levantou mais uma vez essa questão. O Orelha teve que ser sacrificado por causa da gravidade dos ferimentos. O cachorro vivia na Praia Brava, endereço de condomínios de alto padrão no norte da ilha. A repercussão do caso reacendeu a percepção de que a justiça é diferente quando se trata dos privilegiados. Quando a investigação começou, 2 dos adolescentes foram para a Disney para uma viagem de formatura. A polícia não apreendeu os passaportes daqueles que ficaram no país. Com a repercussão do caso, a polícia deve reforçar a segurança no aeroporto de Florianópolis quando os 2 acusados voltarem dos Estados Unidos. E a justiça proibiu a quebra de sigilo dos familiares dos envolvidos nessa história. Um porteiro teria sido coagido após prestar depoimento. Parentes dos adolescentes foram indiciados suspeitos de coagir uma testemunha. E o Orelha não foi a única vítima. O mesmo grupo de adolescentes é suspeito de agredir outro cachorro que vivia na mesma praia. Mas o Caramelo teve mais sorte. Foi salvo do afogamento e adotado pelo delegado-geral da Polícia Civil de Florianópolis. Quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais uma Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, estou começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje a minha convidada é a jornalista aqui do ICL Notícias, a Amanda Miranda, que também é minha companheira, minha colega e amiga aqui de trabalho também, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gabi. Boa tarde para toda a comunidade do ICL. Amanda, é muito bom te receber, apesar de a gente falar sobre um caso que é tão difícil, né? Eu até estava comentando com a Amanda antes de começar aqui nos bastidores, que é um caso que eu tentei evitar de acompanhar os desdobramentos, né? Porque, enfim, somos apaixonadas por animais. Eu fui criada com cachorros, até perdi uma cachorrinha recentemente, então, particularmente, é muito difícil falar sobre isso. Tenho 2 gatas, sou vegetariana, então qualquer tipo de crueldade contra os animais, eu sou contra. Mas a gente vai falar sobre o caso do Orelha, esse cachorro que foi atacado na Praia Brava, em Florianópolis. E ele foi tão maltratado, tão torturado, que ele precisou passar por uma eutanásia. E eu não vou nem entrar nos detalhes da gravidade desses ferimentos, mas esse caso, ele também começou a ganhar muita notoriedade, para além da crueldade desse ato, que é puramente muito cruel, mas parecia que existia inicialmente uma inação das autoridades para buscar os responsáveis e o caso foi se desdobrando e mostrando que o que estava por trás disso era poder, né? Esses adolescentes, os suspeitos, eles são ricos, da alta sociedade. São 4 jovens que estão sendo investigados pela polícia. A Amanda vai entrar aqui em todos os pormenores desse caso, mas 2 desses adolescentes suspeitos estão fora do Brasil, estão numa viagem, foram para a Disney numa viagem de formatura nos Estados Unidos. E aí, Amanda, essa é só uma das faces que tenta colocar panos quentes em cima disso. Depois a gente vai falar do braço da investigação e da justiça. Mas 3 homens, familiares desses adolescentes, foram indiciados por coação à testemunha e um deles usava frases como, eu acho muito importante trazer aqui, né? Você sabe com quem você está falando? Que é uma frase muito conhecida, mas eu quero te ouvir como ainda existe uma espécie de poder oligárquico, assim, né? De um poder que passa de pai para filho e que essa história só está tendo algum desdobramento de fato porque há muita pressão. A única coisa que parece ter força contra esse sistema que blinda essa elite econômica, né? Sim, Gabi, é uma história realmente que nos traz muitos pontos de entrada na estrutura mesmo da nossa sociedade e do próprio Poder Judiciário. Acho que isso fica muito claro aí com a tua introdução, quando a gente é levado a pensar
que esse crime, conforme a própria delegada que está responsável aí pelas investigações, ele foi realizado entre o dia 2 e 3 de janeiro, ou seja, a gente já está quase no final do mês, e esse crime aconteceu no início do mês de janeiro. Então, olha quantos dias se passaram desde a ocorrência até a gente ter os primeiros retornos por parte do judiciário de como isso aconteceu, do porquê que isso aconteceu, das motivações, de quem participou desse episódio de tortura e de crueldade com um ser vivo. Né? Então, sim, existe uma estrutura de poder que atuou fortemente na blindagem das investigações assim que elas deveriam ter começado a ocorrer. A delegada, ela disse que o boletim de ocorrência, ele caiu lá para a delegacia especializada na proteção e nos crimes contra animais no dia 6 de janeiro. Só que a gente teve uma série de outros acontecimentos em sequência que acabaram atrasando as investigações, né? A gente teve aí o episódio de uma juíza de instrução que se declarou, de uma juíza de garantia, desculpa, que se declarou impedida por ter uma relação de intimidade com um dos 3 adultos envolvidos aí na tentativa de blindar os adolescentes de uma punição. Então, a partir do momento que essa juíza se declara impedida, isso atrasa também o andamento do processo, já na instância das garantias ali, né? A gente dá muito valor ao devido processo legal, mas a gente sabe que isso também costuma ter uma certa morosidade, né? E daí o caso entra para um outro juiz ou juiz, a gente não sabe, porque o inquérito, as investigações, elas correm completamente no segredo de justiça de nível máximo, por envolver menores, né, por estar ali sob a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que a gente tem de mais novo, de mais quente, de mais importante sobre esse fato hoje, Gabi, que também diz muito sobre essa estrutura de poder e de tentativa de blindagem dos adolescentes, é justamente esses 3 adultos que participaram, que acabaram sendo parceiros aí de um crime ao tentar obstruir as investigações. Então, eles realmente começaram a ser denunciados pelos moradores da Praia Brava. Vale lembrar que o Orelha, ele era um cão comunitário. Eu acho um conceito muito bonito, né? Um cão que é cuidado pela comunidade, que ele não tem só um tutor, mas tem várias pessoas ali alimentando, cuidando e zelando por aquela vida. Então, muitos desses tutores que participavam da gestão ali da vida do Orelha na Praia Brava, eles começaram a trazer pontos importantes de pressão que começaram a movimentar as redes sociais. Então, existiu de fato uma estrutura muito montada e preparada para tentar blindar e até, de certa forma, ocultar o que aconteceu. Isso, você já citou aqui, mas reforçando, esse outro juiz ou juíza que entra nesse caso, agora em Florianópolis, negou o pedido da Polícia Civil para quebrar o sigilo do celular dos familiares desses adolescentes que são os suspeitos. E esse juiz ou juiz entendeu que nesse momento não ficou comprovada a necessidade da quebra do sigilo. Ainda assim, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão, então celulares e computadores foram apreendidos nesse processo. Agora estão aguardando nova autorização judicial para análise e o próprio MP já tinha se manifestado favorável à quebra de sigilo. Então essas idas e vindas você vai poder explicar melhor. Mas na prática, por que isso preocupou tanto, né? Porque pode frear uma das frentes de investigação, ou pelo menos desacelerar, que é cruzar imagem, vídeos, áudios que houve nessa troca de mensagens, né? Isso pode desmentir versões ou confirmar até versões dos depoimentos que estão sendo colhidos também pela investigação. E só também para acrescentar essa informação, esses familiares, na verdade, todos eles que foram indiciados por coação, um deles teria coagido uma testemunha, um vigilante que fez a denúncia das agressões, da tortura contra esse cachorrinho que morreu, o Orelha. Então, tudo isso pode ainda atrapalhar, né? É uma tentativa realmente de atrapalhar essa investigação.
Exatamente. A primeira versão oficial de que havia um vigilante, né, o porteiro de um dos condomínios, que teria presenciado, testemunhado parte da movimentação desses adolescentes no dia do crime contra o Orelha, dizia que existia um vídeo, né? Que existia um vídeo do tempo exato, praticamente um flagrante do crime, o que certamente seria muito importante para as investigações. Acontece que oficialmente a Polícia Civil tem dito, né, e tem reiterado isso em todas as entrevistas, até porque houve também um flanco de desinformação, né? Muita gente falava nesse vídeo, muita gente dizia não existe um vídeo, e isso também, paralelamente, a gente via algumas imagens nebulosas de adolescentes andando na praia, parecia que era o princípio de um vídeo que não chegava a ser confirmado e mostrado até o final. Mas o que a gente sabe oficialmente é que, na verdade, esse porteiro, esse vigilante, ele teria uma foto de 2 dos adolescentes. Então, essa é a informação oficial que a Polícia Civil carimba, né? A Polícia Civil reitera esse discurso. Mas uma vereadora ligada à causa animal aqui em Florianópolis, a vereadora Priscila, ela postou, assim que as redes sociais começaram a entrar nesse assunto e a trazer essa história do porteiro, ela confirmou a história de que o porteiro de fato estava sendo coagido e que ela havia acionado inclusive o Ministério do Trabalho para ver isso. Porque também havia circulado a notícia de que a síndica do condomínio, em função de todas essas tentativas aí de censurar e de impedir que o porteiro colaborasse com a justiça, havia demitido e afastado o porteiro da função. Isso também acabou não se confirmando. O que a polícia confirma é que ele foi preservado por conta da polêmica, né? Ele foi preservado nessa fase de ampla comoção popular. E o porteiro, então, ele teria disparado essa foto dos 2 adolescentes assim que o crime aconteceu, mas ele foi alertado no mesmo momento. A gente não sabe como veio esse alerta, né? O depoimento de muitas pessoas que são ligadas à comunidade, que, portanto, são fontes diretas do caso, são até testemunhas mesmo do que aconteceu, dizem que houve sim uma tentativa de fazer ele apagar o que ele tinha visto, mas oficialmente, o que a gente sabe é que ele apagou por temer estar incorrendo num crime de exposição de menores, né? São menores, são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, então ele simplesmente compartilhar uma foto que ele havia tirado desses menores num ato de flagra de um eventual crime seria prejudicial a ele. Então foi aí que começou a ocorrer essa espécie de coação, ou de fato essa coação, né? Ele apagou realmente esse material e o vídeo, segundo as investigações, ele não existe mesmo, né? O que a Polícia Civil está fazendo um esforço para tentar identificar é alguma câmera de segurança. São milhares de horas de filmagens em dezenas de câmeras espalhadas pela Praia Brava, que é uma região muito segura daqui de Florianópolis, é uma área nobre, né? Ainda mais essa região ali dos condomínios residenciais. E a partir do olhar para esses materiais das câmeras de segurança, é possível, de certa forma, encontrar algo que leve à resolução do crime. A delegada, ela também tem reiterado que não é a ausência do vídeo, da materialidade ali do crime, de um flagra muito exposto e muito expressivo, que vai fazer com que os jovens sejam poupados, né? Existem outras formas aí, a gente tem muitos testemunhas, né? A gente tem o testemunho desse porteiro, desse vigilante, a gente tem o testemunho da comunidade também, que acompanhou o caso e conhece aquelas famílias, e a gente espera aí que a Polícia Civil, então, no cruzamento dessas provas e dessas informações, e também com o resultado que vier da análise desses vídeos das câmeras de vigilância, chegue a um resultado muito próximo daquilo que é a resolução do caso, que se transforme aí sim, né, no indiciamento e depois passe por todo o percurso aí de um devido processo legal. Você falou sobre essas câmeras de segurança, que é um lugar muito seguro. Até uma delegada que é responsável pelo caso falou de uma janela de mais de 72 horas e 14 câmeras de monitoramento, de gravações, só para as pessoas terem uma ideia, porque isso significa mais de 1.000 horas para análise.
Então, é um trabalho que vai ser feito para também ajudar a identificar esses adolescentes. E uma outra coisa, Amanda, que você comentou, sobre a beleza desses animais que estavam sendo cuidados pela comunidade, porque o orelha é um desses animais, são 3, a casinha deles, né, ficava uma do lado da outra, Uhum. assim. E os adolescentes, eles são suspeitos também de tentar afogar um desses cachorrinhos, cuidados pela comunidade, assim como o Orelha era cuidado também ali na Praia Brava. Ele já foi adotado por uma família, tem imagens, deles pegando o cachorro no colo e aí a câmera corta, mas tem depoimentos de testemunhas e isso foi fundamental também, e as testemunhas dizem que eles arremessaram o cachorro no mar. E a própria delegada também disse que está em apuração contra esses mesmos adolescentes. E aí ela vai individualizar, claro, mas tem atos infracionais que são equivalentes a crimes de honra, ofensa à segurança, furto, depredação ao patrimônio. Então, são reincidentes, né, Amanda? Um pouco de trazer isso para a conversa para tentar entender o que pode acontecer com esses adolescentes, se de fato o caso e pela pressão que está acontecendo, a gente espera que esse caso seja levado da maneira adequada, que tem que ser levada. E pergunto também sobre, eventualmente, uma responsabilidade desses pais, né? Se eles podem ser cobrados judicialmente por isso. Sem contar os que já foram indiciados, até por. E um deles tentando coagir uma testemunha. Sim, essa semana surgiu um projeto de lei bem interessante aqui em Santa Catarina, do deputado estadual Mário Mota, que ele propõe que os pais sejam responsabilizados quando menores cometerem crimes de crueldade contra animais, civilmente pagando multa. Então, eu acho que isso já abre aí talvez uma janela para a gente pensar no legado que essa história de tanta crueldade, de tanta tristeza pode trazer em benefício dos animais. Também tem juristas, Gabi, que propõem dano moral coletivo para a comunidade, né? Que os pais desses adolescentes possam aí se responsabilizar criminalmente, ser responsabilizados criminalmente não, desculpa, na esfera civil, né? A pagarem danos morais para a comunidade da Praia Brava, porque afinal de contas era um cão comunitário, muita gente cuidava dele e isso teve um impacto muito grande aí da parte da comunidade. Com relação à questão da punição dos jovens, a gente vê que existe realmente um espírito quase que de vingança por parte da sociedade e também acho que não é o momento da gente usar aquela estratégia do olho por olho, dente por Com dente, da certeza. gente confiar realmente nos nossos instrumentos de justiça. E no caso do processo legal envolvendo crianças e adolescentes, a gente sabe que existem muitas complexidades. Então, existe mais de uma delegacia envolvida, porque além da delegacia dos animais, a gente vai ter a delegacia de proteção ao menor também envolvida nos trâmites aí desse assunto. A gente vai ver também mais de uma vara da justiça envolvida quando esse processo, se é que ele vai virar um processo, a gente imagina que sim, né? Vai ter mais de um órgão, mais de uma vara envolvidos na gestão disso, e ele vai correr em segredo, então a gente vai ter muita dificuldade também de ter aí uma dimensão real e concreta do acompanhamento dos passos desse caso. E caso eles sejam punidos aí com a punição máxima, que seria a internação, né, que seriam jovens internos aí do sistema penitenciário, por terem cometido um ato infracional de muita gravidade, a gente também talvez não tenha tanta facilidade assim, a gente pode eventualmente ter acesso à punição caso decidam divulgar isso, já que ocorre em segredo de justiça, mas a gente também não vai ter acesso aos nomes, né? A gente pode ter acesso aí, a gente viu circulando nomes por vazamentos, por veículos de comunicação que muitas vezes não estão comprometidos com o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas esse espírito punitivista que a gente vê circulando hoje na sociedade, ele não necessariamente é o mesmo que vai ser levado em conta pelo devido processo legal do judiciário. O Ministério Público também vai estar envolvido, né? As instâncias do Ministério Público de acompanhamento, porque assim como a gente
está vendo aí menores sendo protegidos pelo sistema, a gente também pode ver menores em situação de extrema vulnerabilidade, precisando desses recursos para não serem marginalizados. Então, a gente está falando aí de jovens da elite que estão sendo amparados e protegidos por esse sistema no momento, mas esse sistema não protege só eles, protege também a grupos minoritários, vulneráveis e muitas vezes a grupos que podem ser vítimas de injustiças também. Né? Então, é um processo com muitas camadas de sensibilidade. A gente espera que haja uma punição exemplar, né? Eu não sou do campo do direito, mas o meu desejo como cidadã e como jornalista que está acompanhando o caso, não só pela dimensão que ele teve, mas pela questão da crueldade e até da tentativa de interferir nas investigações, eu espero que esses jovens sejam levados à punição máxima, à penalidade máxima, e que nesse processo eles se recuperem também como cidadãos e sejam aptos aí a reconstruir a sua vida, a recuperarem a sua civilidade, né? A gente sabe que esse sistema também, para os menores, ele também envolve processos de educação, processos de reinserção social. Então, confiar que esse sistema vai dar conta também de restaurar essas pessoas que hoje a gente não consegue ver de forma diferente. A gente vislumbra esses adolescentes, esses jovens, por mais que a gente saiba que são homens em formação, mas a gente vislumbra como monstros, né? Mas a gente espera que tudo ocorra dentro daquilo que o judiciário tem as suas limitações e os seus procedimentos para fazer valer dentro de uma democracia. Tem uma outra discussão que está sendo levantada a partir desse caso, que é quanto meninos e adolescentes têm sido impactados por uma bolha de masculinidade tóxica, de violência, incel e red pill também, potencializado tudo isso pelas redes sociais. Então, tem até uma série muito boa e premiada que é Adolescência, que eu acho que é muito didática sobre essa conversa, esse aspecto que eu estou colocando aqui. É um alerta muito importante também para as famílias, enfim, para como os pais devem lidar com essa situação, né? Sim, e assim, o ambiente digital, Gabi, eu acho que ele tem uma participação muito predominante nesse tipo de situação de crueldade. A gente vê que esses jovens eles têm acesso a redes sociais, muitas vezes sem monitoramento, sem fiscalização por parte dos pais. Então, é um acesso completamente livre a conteúdos que a gente sabe, né, que são conteúdos de ódio extremo. A gente vê esses desafios também de algumas redes, como, por exemplo, o Discord, que é uma das redes mais conhecidas aí, frequentada por jovens, muitos do mundo gamer ali, né, sem querer também estereotipar a comunidade gamer, mas a gente sabe que nessa comunidade, especialmente, existe ali grupos de jovens que fazem desafios, e esses desafios, muitas vezes, eles são levados ao limite, né? Ao limite da agressão física mesmo. Tem jovens que são levados a se cortarem, a se machucarem, a machucarem os amigos, os colegas. Então, tudo isso é algo muito complexo. E, claro, eu não tenho a dimensão psiquiátrica, psicológica do que pode envolver um caso como esses, mas como pesquisadora de comunicação, me preocupa muito a forma como essas redes desreguladas, combinadas aí com uma certa negligência dentro da estrutura familiar, pode levar esses jovens realmente a escalarem esses níveis de violência, né? E a serem levados a acreditar que o mundo ele é feito para homens que cometem esse tipo de crime, né? Que o mundo é um lugar para as pessoas manifestarem força, manifestarem poder e não manifestarem empatia, cuidado, gentileza. Então, isso eu acho que ficou muito claro também nesse caso, o fato de serem 4 meninos, né? 4 homens em formação, sem participação de mulheres. É muito difícil mesmo a gente imaginar que uma menina de 15, 16 anos pudesse estar envolvida com algo tão cruel. Eu não consigo imaginar,
né? As meninas que eu conheço dessa idade, elas estão preocupadas com as divas pop, muitas estão preocupadas já em melhorar o mundo, né? E esses jovens aí que estavam às vésperas de fazer uma viagem para o exterior, e 2 deles fizeram essa viagem, mesmo depois de todo o acontecido, os pais ainda deixaram eles viajarem, ainda premiaram com uma viagem, né? Realmente a gente não tem assim como enxergar isso com naturalidade e não perceber a participação e a interferência dessas redes sociais desmediadas e desreguladas na formação do caráter e da vida ética e da civilidade dessas pessoas. Então é muito preocupante, a gente tem que sim voltar sempre a discutir a regulação das redes sociais e também a participação dos pais nesse processo de mediação aí dos conteúdos. Acho que é muito importante que os pais saibam o tipo de conteúdo online que essa juventude tem consumido, porque a gente vê coisas realmente absurdas acontecendo, e esse caso eu acho que é uma prova disso. A gente talvez tenha acesso a mais informações sobre isso depois que começarem a surgir aí, se é que vão surgir devido ao segredo, né, os dados sobre o tipo de conteúdo que esses jovens compartilhavam antes de cometerem o crime. Com certeza, eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é a regulamentação dessas redes sociais que tem essa responsabilidade. Você citou, por exemplo, os desafios que são feitos nessas redes sociais por esses adolescentes. Eu converso também com mães de adolescentes que fazem esse monitoramento, e tem uma grande mães e pais que fazem esse monitoramento e tem uma grande preocupação com o que os filhos estão acessando, vídeos violentos, de desensibilização, assim, a gama de acesso que eles têm a vídeos de violência é muito importante. E isso é muito didático que você traz, Amanda, até porque eu ouvi especialistas falando sobre estudos de como os animais eles são um grupo de entrada da violência, né? Podem ser a porta de entrada da violência quando a gente está falando de futuros agressores dentro do ambiente familiar, porque justamente os animais são um grupo vulnerável, então isso pode escalar para uma violência doméstica contra mulheres, crianças, idosos. Então, eu acho que essa preocupação é fundamental e muito importante que a gente coloque aqui também. E só para você fechar aqui o seu comentário, um grande prazer te ouvir, Amanda. Obrigada, Gabi. Eu queria também, só para complementar Claro. essa tua última fala, só também trazer a questão do papel das escolas, né, como instância mediadora. Não são só as famílias, são as escolas também. E eu trago essa reflexão porque a partir do que a gente viu circular sobre o caso, esses adolescentes, como são adolescentes de elite, eles são adolescentes que frequentam as escolas caríssimas daqui de Florianópolis. E eu me perguntei também sobre qual o papel dessas escolas nesse processo de formação. E aí eu também começo a me questionar, sabendo que são filhos da elite de Florianópolis, a pressão que esses pais também exercem sobre as escolas para que as escolas sejam opacas, para que elas não tragam reflexões que estimulem a compaixão, né, que façam parte aí de uma formação ética desses cidadãos. Então, eu também me questionei muito sobre isso. Eu acho que é algo que tem tudo a ver com a discussão, a gente refletir sobre o papel dos familiares, das escolas e das redes sociais num episódio lamentável de crueldade de um animal, né? O Orelha, ele nos fez pensar sobre tudo isso. Ele, infelizmente, pagou com a vida para que a gente pudesse estar fazendo esse tipo de discussão, mas eu imagino que daqui para frente a gente vai ter outras formas também para olhar para esse assunto. Fundamental. Muito bom, Amanda, você colocar, incluir as escolas aqui nesse fechamento da nossa conversa, porque eu fiquei me perguntando, né, quantas viagens caras ou escritórios de advogados também renomados, intercâmbios poderiam ser colocados aí para que esses adolescentes não tivessem que enfrentar a consequência dos atos e nos parâmetros legais, dentro da lei, claro, mas isso é puro suco de Brasil, né? Olhar para redes sociais, para o papel dos pais nesse processo, e a gente está falando de pais de uma elite econômica e também de escolas que são caríssimas, escolas de elite.
Muito obrigada, um prazer te ouvir, Amanda, e aprender com você aqui nessa conversa também. Valeu, querida. Obrigada também, Gabi. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Amanda Miranda conversando com a gente aqui no Em Detalhes. E nesse final de conversa, uma conversa difícil, bastante densa, mas que precisa ser feita, eu quero te convidar para participar nessa quinta-feira da nossa previsão de economia no ICL. A gente faz todo começo desse ano, então hoje, dia 29 de janeiro, para quem está me ouvindo nas plataformas de áudio, 8 horas da noite, você pode acompanhar o nosso mapa da mina. Você pode ir em detalhesicl.com.br para participar das nossas previsões para a economia, para fazer os investimentos, para não cair em golpe, em fraude também. É a sua segurança que está sendo colocada em primeiro lugar aqui no ICL e o nosso comprometimento, claro, com todas as informações. Eduardo Moreira e Débora Maganha estão debruçados sobre isso esse mês inteiro também para trazer essas informações de qualidade para você. Falando nisso, continuamos aqui na nossa programação do ICL, agora com o Mercado e Investimentos, depois tem o Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio, tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. É hoje, 29 de janeiro, às 8 horas, o dia do nosso evento de finanças, economia e mercados mais importante do ano, o Mapa da Mina. Vai acontecer às 8 horas da noite, ele é gratuito e se você já está inscrito, 1 hora antes do evento vai chegar no e-mail que você se inscreveu e no grupo de WhatsApp que você está fazendo parte também, o link para você poder participar. Também é importante você saber que é um evento que não tem replay. Então, de noite, coloca ali na agenda porque vai valer a pena tudo que você vai aprender de uma maneira muito simples e fácil. À noite a gente se vê. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.